Ok, então vamos lá, Tatiana, seja muito bem-vinda. Tatiana foi nossa aluna da imersão em obstetrícia, que acabou agora recentemente, aconteceu nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro, e ganhou nosso sorteio, né, dos melhores resumos lá. A gente fez uma brincadeirinha e sorteamos uma conversa para a pessoa que fizesse os melhores resumos da nossa imersão. E Tatiana me surpreendeu demais com o resumo dela, achei incrível. Eu queria te conhecer um pouquinho melhor, Tatiana. Me fala de onde você é, sua idade, o que você faz. Boa tarde. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu nasci aqui, né? Fui criada aqui. Eu sou médica, recém-formada, formei agora final de dezembro. Eu fiz a minha faculdade no interior do Mato Grosso, na Estadual do Mato Grosso, lá em Cáceres. Aí eu voltei para Campo Grande agora, né, recentemente, e vou começar a residência de GO mês que vem, dia 1º. Eu tenho 33 anos, é a minha segunda graduação, e meio que eu fui para a medicina por conta do interesse em obstetrícia. É uma história bem interessante, que envolve o, o documentário Renascimento do Parto. Acredito que Ah, você conhece. sério, para, eu cheguei a arrepiar, ó. Tô arrepiada aqui. Me A minha conta primeira, isso, eu tô ansiosa para saber. a minha primeira graduação foi em Química, né? Aí, na época, eu dava aula particular, mas, assim, sabia que não era muito o que eu queria fazer, mas não sabia exatamente o que eu queria fazer. Aí, um dia, aleatoriamente, naquela época que começou a ter vídeo no Facebook ainda, apareceu um trecho do documentário, né? O Renascimento do Parto, o primeiro deles. Eu achei super interessante. Na época eu não tinha nenhum tipo de interesse na área da saúde, não me interessava nem um pouco, mas aquele documentário me chamou a atenção e eu quis ver e fui sozinha, fui assistir sozinha e saí chorando da sessão, foi muito interessante. E aí, quando a minha irmã mais velha decidiu que queria engravidar, eu falei para ela, então senta e assiste, né? Daí eu falei para ela assistir, fiz ela assistir, assisti com ela. Aí nisso ela me pediu para fazer um curso de doula, para quando ela estivesse grávida eu fosse a doula dela, né? E aí eu fui para Brasília na época, fiz o meu curso de doula lá, pela Matriusca, e aí quando ela foi ter a minha sobrinha mais velha, né, eu fui a doula dela, fui junto, e acabei acompanhando mais umas duas amigas, e eu pensei, talvez seja isso. Demais. E aí, depois de um tempo eu decidi, aí eu fui fazer medicina, passei na Estadual do Mato Grosso, comecei, aí durante a graduação, a ginecologia foi um pouco impactante no início, as práticas não são assim, né, então, é o interior do Mato Grosso, né, Uhum. aí eu meio que me afastei e falei, não quero fazer isso, não é esse caminho, falei, ginecologia, obstetrícia, jamais, vou Uhum. fazer outra coisa, aí fui cogitando várias outras especialidades, mas no fim eu falei, não, acho que é isso mesmo, eu fiz uma eletiva aqui em Campo Grande, né, no Hospital Regional, e já foi muito diferente, já eram, assim, práticas baseadas em evidências, um outro tipo de universo, foi bem diferente. Eu falei, não, acho que é isso mesmo, só estou no lugar errado, e aí voltei e agora é esse o caminho. Que maravilha! A sua história é muito parecida com a minha, muito mesmo. E assim, ai, que bom que assim deu certo essa conversa, porque isso dá um ânimo para a gente, sabe? Você falou que tem 33, né? Isso. E eu acho que, assim, eu sou jovem, eu tenho 29, vou fazer 30 esse ano, e todo dia, às vezes, a gente pensa isso, sabe, Tatiana? Será que eu fiz a escolha certa? Não, será? Essa ideia que você teve aí quando viu práticas que não são baseadas em evidências, né? A gente sempre se sente nesse lugar de, poxa, será que é isso mesmo? Porque quando a gente é doula, eu até falei isso no grupo com umas pessoas que são doulas lá, que participaram da imersão.
Quando a gente é doula e a gente vê alguma conduta, uma prática que a gente não concorda ou que não é baseada em evidências, a gente não tem muito o que fazer. Quando a gente é obstetra, a gente consegue fazer muito bem o nosso papel, assim. Mas ainda assim, a gente se depara com situações muito críticas e muito tristes, e com colegas que não têm a mesma preocupação que a gente. Então, que bom que você começou pelo Renascimento do Parto, porque eu acho que esse documentário, ele deixa marcas eternas na gente, sabe? De vez em quando eu reassisto, tipo, não, calma, vou reassistir para eu relembrar o porquê que eu estou aqui, o que eu preciso seguir, porque às vezes dá um desânimo, assim. E eu acho que em toda a área da vida, né, isso acontece, não vai ser perfeito, mas é muito bom a gente ter pessoas como você, que estão realmente empenhadas e entendem a ginecologia e a obstetrícia como uma missão e como cuidar mesmo das mulheres como elas merecem, coisa que a gente não vê hoje em dia, né? Eu falo muito que é muito raro se formar obstetra hoje. Você vai ver na sua residência que muitos colegas fazem GO, mas mais para fazer gineco, porque a gineco tem muitas subespecialidades, tem um monte de cirurgia, né, um monte de coisa que dá para fazer. E obstetrícia não, obstetrícia é obstetrícia, não tem para onde fugir, né? Então, tem se formado pouquíssimos obstetras. E uma das coisas que eu mais acho delicadas nesse cenário é que até a pessoa ter uma autonomia no consultório, de gineco, por exemplo, ela vai dar plantão de obstetrícia, né? Porque sempre está precisando de obstetra. E muitas vezes ela não gosta daquilo ali, ou ela não está satisfeita de estar ali, ou enfim, várias outras questões. E isso acaba deixando a desejar muito no cuidado das pacientes. Então, você vai começar agora a sua residência e vai ser onde mesmo? Você é no interior e vai ser? Em Campo Grande. Vai Aqui em ser, Campo tá, Grande. entendi. E você é do interior mesmo, do Mato Grosso? Eu sou de Campo Grande. Eu sou daqui de Campo Grande, da capital, do Mato Grosso do Sul. Só que a faculdade eu fui fazer no interior do Mato Grosso. Entendi, entendi. Então, é isso, eu acho que assim, a gente precisa, e esse lugar que você vai fazer sua residência, você sabe como que é a prática lá? Você já teve, foi lá que você fez o eletivo? Isso, eu fiz um mês de estágio eletivo lá do internato. Entendi. Então, você já conhece, né? Bom, eu formei no Sofia, que aparece no documentário, você deve saber sobre o Sofia também. E eu acho que isso é fundamental, a gente ter profissionais com quem a gente possa aprender, né, a obstetrícia. O que eu falo em relação à residência de GO é que a gineco a gente consegue aprender depois. Você consegue fazer uma pós, você consegue estudar no livro, enfim, e consegue aprender. Obstetrícia não, é na residência mesmo, não tem outro jeito. Porque depois você sai e você vai lidar com o cenário, né, da obstetrícia e você é o responsável pela segurança do binômio. E a gente, como obstetra, sempre cuida de mais de uma pessoa, às vezes duas, às vezes três, às vezes mais, né? E é uma responsabilidade muito grande. E às vezes as pessoas não entendem a gravidade e a complexidade disso. Então, que bom que você fez uma ótima escolha, você já conhece o lugar que você vai e vai encarar aí esse processo de residência médica que não é fácil, né? É um grande desafio mesmo. Mas eu acho que hoje, assim, eu formei já tem 3 anos, vai fazer 3 anos agora. E mudou muito o cenário da residência médica no Brasil. Há 3 anos atrás, ainda tinham poucas fiscalizações em relação à carga horária, ao trabalho exaustivo, à sobrecarga e tudo mais, as violências, né? Então, eu acho que agora, pelo menos aqui onde eu moro, e lá em Minas também, eu sou de Minas e estou na Bahia agora, essa fiscalização tem sido mais frequente, isso ajuda muito,
Porque é o que eu falo, às vezes a gente quer humanizar a assistência, mas a gente não humaniza a formação. E a gente já forma sem ter essa noção, né, de como que a gente vai repassar isso para os pacientes. Então, às vezes é o que você falou, quando a gente está em um ambiente ruim, que tem condutas inadequadas, a gente acaba se ficando ali naquela coisa, será que é isso mesmo? Não quero mais, né? Eu, às vezes, até acaba fazendo as mesmas coisas que os colegas, então é extremamente importante a gente se manter nesse lugar de escuta, de aprendizado. E outra coisa que eu observo é que quem faz essa transição de carreira, e quem já foi doula, quem já tem um curso de doula, quem, enfim, já conhece o renascimento do parto, são pessoas que estão nesse lugar de aprendizado, que nunca vão deixar de aprender e de buscar o conhecimento, de se atualizar, porque sabe da importância disso. Mas a gente também se depara com muitos colegas que acham que já sabem tudo, que não precisa atualizar, que vão continuar sempre fazendo a mesma coisa, né? E isso também é um ponto muito complicado da GO. Você percebeu isso na faculdade, assim, que nas outras áreas da medicina sempre é, ai, não, porque surgiu um protocolo novo, surgiu um, sei lá, um artigo novo na cardiologia, na endócrino, mas na obstetrícia não, ninguém quer seguir as evidências. Como que foi sua experiência? É péssimo. É assim, tem, logicamente, que tem um ou outro que salva, né? Que ainda está mais interessado, fez residência há pouco tempo, mas o ambiente em si, onde eu fiz o internato, era bem complicado em relação a isso, porque tinha muito médico mais velho, muita gente que já estava assim, minha prática é baseada, né, na própria experiência, não é baseada em evidência, não aceitava nenhum tipo de questionamento, não se atualizava nem em relação à medicação, é uma coisa bem Bem meio triste. triste o cenário, é. Exato. E como você falou, no interior do Mato Grosso. Infelizmente, bom, você está no interior do Mato Grosso, eu estou no interior da Bahia e sou do interior de Minas, né, do outro lado do país. Infelizmente, esse é um cenário do nosso país, né? Então, assim, eu fico muito feliz da imersão ter chegado do outro lado do Brasil. Você está aqui com a gente. Eu fico, assim, para mim o papel já foi cumprido de ter chegado lá. Então, assim, eu fico muito feliz de ter pessoas como você chegando. Nossa, quando você falou que ia entrar na residência de GO, eu fiquei assim, "Ai, meu Deus, que coisa incrível." Porque, não sei se você percebeu, mas a gente tem pouquíssimos médicos no grupo, estudantes de medicina, né? Justamente por essa ideia de que o médico é soberano e de que sabe tudo e de que é o líder, né? Então, a gente tem muito pouco essa questão de equipe multidisciplinar, de equipe horizontal e não vertical. Então, é muito difícil isso. Falar, não aceitam questionamento, é isso, assim, que a gente se depara com pessoas que acham que são donos da verdade, né? E isso num cenário de saúde, especialmente de saúde da mulher, no Brasil inteiro é dessa forma. E a gente precisa levar, né, a nossa prática, as evidências, a ciência, as evoluções para as outras áreas. Hoje mesmo eu estava falando com os alunos de medicina que passam comigo no internato, é que a gente não tem residência, não, aqui em Ilhéus, é onde eu moro. Mas tem 3 faculdades de medicina que passam com a gente. E uma das alunas queria fazer GO também, e sempre isso, né? Ai, mas toda vez que eu falo que eu vou fazer GO, todo mundo fala que eu sou doida, que dá muito processo e que não tem vida, e que ela falou que uma enfermeira virou para ela e falou assim: ah, mas você só quer GO porque você só viu parto bonito, não é sempre assim, não. Falei, gente, como pode, né? Muito, muito difícil. E elas sempre falam que é muito difícil mesmo alguém querer fazer GO hoje, justamente por isso, porque elas veem
que todas as outras áreas as pessoas se atualizam e que estudam e que cobram dos alunos para se atualizar, e na geral parece que cada um faz o que quer, vozes da sua própria cabeça. E a gente sempre tem esse debate sobre a importância do nosso posicionamento e de entender que quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe, né? Então, a gente tem que sempre se manter atualizando mesmo. Quero parabenizar aí pelo seu empenho de ter trilhado toda essa jornada, porque a formação não é fácil, né? E é uma formação muito longa, que demanda demais da gente. E você ter entrado aí através desse cenário, assim, de... Eu falo que quando a obstetrícia toca a gente, não tem como desver, né? O renascimento do parto, então, pode falar. Meu primeiro contato foi com a parte bonita, né? A parte humanizada, a parte, né? Parte com respeito, obstetra atualizado. Aí eu fui para lá fazer a faculdade, aí é outro universo, aí você fica meio, opa. Será que eu fiz a escolha certa e agora, né? Mas aí depois é isso, né? Tentar ser o diferente no meio dessa... Isso. E sua amiga teve um parto legal? A minha irmã? Foi sua irmã, né? Foi sua irmã e depois duas amigas que você acompanhou? Isso. A minha irmã, sim, foi super, super respeitoso, super tranquilo. Aí eu acompanhei as minhas duas sobrinhas nascendo. A segunda eu já estava na faculdade, né? A obstetra dela já sabia que eu ia fazer faculdade, já estava assim, vai ser já assim. Tem que se juntar e não sei o quê. Era um amor de pessoa, super tranquila. O de uma amiga não foi tão legal, né? Entrou já nessa parte de, assim, se você não pagou a disponibilidade de depender do médico do plantão, aí ela acabou caindo numa cesárea, porque era o médico que estava na hora e ele falou que sim e pronto. E o da outra também foi tranquilo. Ela fez uma indução, e aí, logo depois de algumas horas, o neném já nasceu. Também foi um parto bonito. Que ótimo. E você tem filhos? Não, não tem. Não, maravilha. E pretende ter, não? No momento, não. Entendi. Ótimo. Às vezes as pacientes perguntam, as pacientes e as alunas também perguntam se eu quero ter filho e qual parto que eu quero ter. Porque o que se vê muito é a gente falar, né? Mas o parto normal é ótimo. Aí, para você agenda a cesárea, né? Então, eu falo que não, eu acredito muito no que eu prego, assim, se eu tiver filho um dia, eu quero que as coisas sejam, né, como tem que ser, como manda a literatura, e é até difícil para a gente confiar. Eu falo que eu morro de medo de engravidar hoje, porque é difícil demais confiar em alguém, assim, mas estamos aí nesse trabalho de formiguinha, né, para assistência à saúde da mulher ser cada dia melhor. E me conta como que você me achou, como que você achou a imersão, como que a gente chegou aí nesse ponto. Pelo Instagram apareceu a propaganda, daí eu fui olhar, achei interessante e me inscrevi. Ótimo. E você conseguiu assistir todas as aulas? Segui. Uhum. E aí, o que você achou? Como é que foi para você? Eu gostei bastante. Refletiu bastante o cenário que eu vivi, né? Principalmente nessa questão da medicação, que uma coisa assim, às vezes os médicos não prescrevem, não acompanham o aumento da pressão, mas quando a gente acompanhava pré-natal lá, no alto risco, era muito comum receber uma gestante que passou pela atenção primária, aí ela até recebeu a medicação, só que ela fazia subdose, ou então recebeu a medicação errada. Parece que os médicos que não são especialistas têm medo de prescrever, e aí eles encaminhavam para o alto risco. E infelizmente, nem sempre no alto risco, o médico do dia era um médico que também achava que aquilo era muito relevante. Entendi. E isso para o aluno de medicina também é muito forte. Eu lembro quando eu era estudante que eu falava, gente, alguém precisa fazer alguma coisa, tipo assim, né? Porque você está vendo ali que tem que fazer e ignoram, né? Isso é muito sério, assim, porque
como eu disse na imersão, né, a principal causa de morte materna no país, causa evitável, e todos os dias a gente vê casos como esse sendo negligenciados, todos os dias. E é muito importante isso. Você falou que os generalistas, né? Você chegou a dar plantão, trabalhar como generalista ou não? Ainda não. Entendi. E você pretende ou não também? Vai depender do ritmo da residência, né? Entendi. É isso, é um período de transição que é bem delicado, assim, né? Eu lembro de quando eu entrei na residência também, é tudo muito novo, até se adaptar ao serviço e tudo mais. Mas, às vezes, a maioria mesmo não prescreve, agora com essa nova nota e nota técnica do Ministério da Saúde, vamos ver, né, como é que vai ser, vamos ver se a Rede Aline vai conseguir cumprir o papel dela de reduzir as taxas de morte materna e neonatal no Brasil, por causas evitáveis. E eu acho que é isso, a gente precisa cobrar mesmo dos colegas e levar essa informação e mostrar os protocolos e lutar pelos pacientes, porque às vezes a gente, na medicina, a gente tem muito uma questão de corporativismo, assim, né? Ai, que o colega eu não posso passar por cima da conduta, ou enfim, sei lá. Mas não é sobre isso, né? É sobre a vida das pacientes, e a gente precisa entender que o obstetra, ele escolheu estar ao lado das mulheres, né? A palavra obstetrícia vem do latim obstare, que significa estar ao lado, e é ao lado das mulheres, né? Então, às vezes a gente precisa mesmo, enfim, falar sobre isso e mostrar que as coisas mudaram, porque às vezes o que eu percebo também é que às vezes a pessoa está ali num pré-natal de alto risco, um profissional, e não tem a menor noção do que ele está fazendo, né, nesse cenário. Isso é muito sério, e isso pode colocar em risco a vida dessas duas pessoas ou mais. E eu tenho certeza que você vai já chegar na residência assim muito à frente, né, nesse pensamento, até porque essa trajetória de antes, essa bagagem é extremamente importante, essa visão. Então a dica que eu te dou assim é sempre que você estiver desestimulada, reassista ao Renascimento do Parto. Eu tenho o DVD do Renascimento do Parto. Eu era estudante de medicina quando lançou, e eu pedi minha mãe de presente de aniversário, e ela me deu. E assim, hoje eu nem sei mais onde que passa DVD, mas ele está guardado. E sempre eu reassisto, assim, porque a gente precisa manter essa chama acesa, né? O que fez a gente estar aqui, por que a gente escolheu obstetrícia, porque às vezes no dia a dia a gente acaba se deixando levar mesmo e acostumando, né, com a realidade de alguns locais e se perdendo no caminho, perdendo o que faz nosso olhinho brilhar. E é muito importante a gente não deixar essa chama se apagar aí, para que a gente consiga realmente fazer a diferença na vida das pessoas, e eu tenho certeza que você vai fazer, e muita. Maravilha! E eu quero... Opa, pronto. E eu queria saber de você quais são as suas expectativas aí em relação à residência, o que você espera, se você está animada, se está com medo. Estou super animada. Eu espero que seja assim, aquele momento de falar, não, era isso mesmo. Uhum. O medo é esse, de chegar lá e falar, não, acho que não era isso. Entendi. Esse processo de não era isso vai acontecer várias vezes, viu? Até depois de acabar a residência, tem dia que eu chego em casa e falo, será que é isso mesmo? Porque tem muitos altos e baixos, né? E às vezes a gente se preocupa tanto com a paciente, mas a gente não consegue fazer muitas coisas, né? Às vezes a gente tem muitas limitações, a gente não consegue fazer o papel da equipe inteira. E às vezes, a grande maioria das vezes, a gente vai precisar da equipe. Então, isso é muito importante, assim, a gente manter essa ideia de, às vezes, eu sempre indico fazer terapia para todo mundo que faz obstetrícia, porque
é importante a gente separar as coisas e entender o papel da equipe ali, que às vezes a gente não vai dar conta mesmo de fazer tudo, e que você sabe que poderia ter sido melhor, o desfecho poderia ter sido outro, mas não depende só da gente, né? Então, por isso que o curso Obstetrícia Raiz está aí para mostrar para todo mundo da equipe e atualizar as pessoas, porque às vezes até os próprios hospitais deixam muito a desejar nessa questão de atualização da equipe multidisciplinar mesmo. Então, temos vários aspectos que a gente pode melhorar na comunicação de más notícias, no atendimento às mulheres que perderam bebês, independente da idade gestacional. Então, são muitos pontos que a gente pode e deve melhorar. No quesito dos índices mesmo, né? Afinal, no país, 60% dos bebês nascem de cesárea. Então, a gente está aí caminhando por um processo que a gente não sabe se tem volta, né? Se a gente vai conseguir aprender a assistir parto mesmo, na residência ou não. Então, são muitos questionamentos, né? Mas obrigada aí por participar, por colaborar com a gente, por dar o seu resumo, o seu depoimento, contar aí sua história incrível. E te desejo muita sorte nessa jornada, desejo que seja tranquilo e que seja satisfatório, que faça seu coraçãozinho bater cada vez mais forte pela obstetrícia, que você não abandone a obstetrícia também. E muitas vezes o povo abandona, né? Assim, chega um momento que não dá plantão mais, mas com razão também, afinal, às vezes o cenário é adoecedor, né? E que você tenha pessoas, assim, para compartilhar e dividir, pessoas que pensam como você, e eu me incluo nisso, estou à disposição, caso queira aí desabafar um dia, discutir algum caso. Muito obrigada. E te desejo muita, muita sorte mesmo nessa jornada, que é desafiadora, mas muito feliz também quando a gente consegue se realizar, né, na profissão, na escolha. Acho que vai ser muito legal para você. Boa sorte para você também com o seu trabalho, que você consiga alcançar mais médicos, né, alcançar mais médicas, replicar mais o seu trabalho, chegar a pessoas que, né, consigam ali fazer uma mudança no cenário pré-natal, né, e do parto em si. Não só nos obstetras, né, mas quem está ali no pré-natal faz uma grande diferença para os desfechos. Muita, muita diferença. E é isso que a gente tenta mostrar, que a mudança está na atenção primária, né? Assim, começa lá do início. E às vezes as pessoas têm muito medo do parto, o parto virou um vilão, né? Como se os maus desfechos no parto fossem só do parto. Tudo bem que alguns sim são por má assistência no parto, mas a grande maioria a gente tinha que prevenir lá atrás, né? Então, aos pouquinhos, eu falo que é trabalho de formiguinha, aos pouquinhos ali a gente vai fazendo revolução e evolução, né, que é muito importante. Tá bom, Tati? Obrigada. Um prazer, Muito muito obrigada. nossa conversa, precisando, estamos por aí, só mandar uma mensaginha, tá bom? Deixar, muito obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau.